Globo promovendo a aceitação social do incesto, usando de eufemismos, a Rede Globo tenta suavizar um possível incesto em seu programa BBB 18, é o que questiona a sociedade. A intimidade de uma família, beijo, Carissa Zecchi, está sendo um dos assuntos mais comentados nas redes sociais desde o início do programa. Vejo essa polêmica como uma engenharia social, propositadamente criada pelo reality show para gerar uma celeuma na sociedade e trazer à tona um assunto que há muitos anos tenta se fazer a sociedade aceitar e mesmo conseguir a legalização, que é o sexo entre familiares. Adeptos de uma sociedade com sua sexualidade poliformicamente perversa, tentam com essa polêmica provar socialmente perversões sexuais apenas como uma das tantas formas de amor que fazem parte da diversidade sexual. Aproveitando essa tentativa de promover uma discussão que leva claramente para a aceitação social do incesto, devemos nós, como sensatos, problematizar, levantar questões sérias e trazer discussão severa sobre essa insistência obsessiva em relação ao tema, e não nos calarmos diante de mais um abuso que é moral, sexual, social e cultural. Vamos problematizar. Questões precisam ser levantadas, como, qual o limite de um carinho entre familiares? Existe esse limite? Até que ponto um carinho pode ser considerado um abuso travestido de amor? Quando falamos de incesto entre pai e filhos, por exemplo, uma outra questão a ser abordada é o abuso sexual infantil, ou mesmo a pedofilia inserida dentro do incesto. Se este é cometido e aceito como carinho hoje por um adolescente ou adulto, com certeza foi uma construção desde a infância. Não estaria hoje este incesto que não há punição na lei brasileira sendo fruto de um abuso sexual infantil, que é um crime. Um incesto aceito hoje como carinho sem malícia sexual, não seria fruto de uma violência simbólica cometido por pais que tinham poder sobre esta criança no passado. Esse poder de ontem não pode ter se desdobrado para toques aceitáveis pela criança adulta, pelo viés da alienação psicológica. Hoje não é um abuso infantil pois a criança cresceu, mas no início o que poderia ser? São questões que devem ser consideradas quando falamos em proteger crianças e adolescentes de adultos abusivos, perversos, que sempre arrumam uma maneira para abusar de vulneráveis confundindo a própria família, muitas vezes, refém psicológica e social desse adulto. Entenda, uma filha que quando adulta aceita intimidade abusivas e não percebe este abuso em muitos casos, pode estar desde a sua infância sendo assediada, abusada, sem ter a consciência deste repugnante ato. O incesto e sua relação com a pedofilia. Tratei de casos de abuso sexual infantil em que atuei como perita, onde a criança não percebia que estava sendo abusada. Tamanha alienação. Muitas crianças crescem acostumadas com abusos, assédio de adultos próximos, confundindo com amor paternal e maternal, defendendo o abusador. Em muitos casos, se sentem obrigadas a aceitar toques acreditando ser um ato de amor sem interesses sexuais. Porém, o fato é que no Brasil e no mundo há casos de abuso sexual travestido de relacionamento familiar aceitável. Incesto e sua relação biológica. A biologia tem horror no atual incesto. A proibição é considerada como a proteção natural contra os malefícios do cruzamento endogâmico, ou seja, biologicamente, o incesto diminui o genetic pool de uma população, levando a malformações e doenças genéticas, aumentando também a probabilidade de determinadas doenças nessa população, principalmente ao longo de gerações. Só por esta verdade científica devemos abominar qualquer tentativa de aceitação social do ato incesto como tabu religioso. O incesto, portanto, não pode ser considerado apenas como um tabu religioso. Existe uma razão biológica para que seja um ato repugnante e deve ser evitado por todos, inclusive pela cultura. A Bíblia também condena, abomina, veda o incesto. Diz a Bíblia, em Levítico 18:6, não descobrirás a nudez da mulher de teu irmão, e a nudez de teu irmão. Incesto e a destruição familiar. Pesquisas apontam que, essa repulsa que sentimos só de pensar em manter relações sexuais com nossos parentes próximos, principalmente pais e irmãos, está relacionada com a convivência familiar. No entanto, na contemporaneidade, existe um movimento compulsório, uma tentativa obsessiva de desconstruir estes laços tão próximos, com o objetivo de destruir esses laços afetivos gerando, maquiavelicamente, uma cultura sexual poliformicamente perversa. Isso inclui o incesto e também a pedofilia. A aceitação social do incesto atribuído apenas ao tabu cultural não se sustenta, ao contrário do que se imagina, há enorme variação nas sociedades, no que se refere à proibição de condutas. Há inúmeros comportamentos que, tidos em nossa sociedade como inaceitáveis, foram permitidos em outras sociedades. Vejam-se os exemplos do infanticídio e da castração. Em certas tribos indígenas no Brasil, o infanticídio é algo socialmente aceito. Na Itália dos séculos Vielchix, a castração era feita em adolescentes, para que cantassem como mulheres, que eram proibidas nos coros dos mosteiros. Para nós, as duas práticas soam como abomináveis. O incesto é uma exceção, pois, na antropologia, se reconhece a quase universalidade do princípio da proibição do incesto. Norbert Rowland. Incesto, feminismo e o movimento queer. Um número considerável de feministas desconstrucionistas, adeptas da liberdade plural da sexualidade, tem se unido ao movimento queer de subversão sexual. Juntos sistematicamente, tem tentado ao longo dos anos construir essa sociedade sexualmente perversa, incluindo o incesto como parte da diversidade e direito sexual. Podemos citar como exemplo desta obsessão a feminista, psicótica que morreu em 2012, vítima das drogas que usava, Sulamit Firestone. Ela promovia em suas falácias e em seu livro Dialética do Sexo que o seu maior sonho era chegar a uma sociedade com sua sexualidade poliformicamente perversa. Para ela e seus adeptos, esse era o ideal de sociedade, eliminado todos os tabus sexuais que eram causadores e geradores de violência contra a mulher e contra as tantas formas variáveis de gênero e de prazer sexual. Vale lembrar que na história da humanidade muitos intelectuais, adeptos da diversidade sexual, promoveram abertamente o incesto e a pedofilia como apenas uma das tantas manifestações plurais da sexualidade humana ou um direito sexual. Incesto e a lei brasileira. A definição jurídica do incesto vem do latim incestu, impuro,
impúdico, e é definida como a conjunção carnal entre parentes por consanguinidade ou afinidade, que se acham, em grau, interditados, ou proibidos, para as justas núpcias. Fazer sexo com o próprio filho, pela lei brasileira, não é crime. O incesto, sexo entre os pais e os filhos, se ambos são maiores e nenhum está sob ameaça ou violência, é permitido pela lei brasileira, no sentido de não haver proibição além da moral, cultural, religiosa. Entretanto, é certo que o Código Civil proíbe o casamento entre ascendente e descendente, seja o parentesco natural ou civil, artigo 1521, c, mas essa proibição apenas tem reflexo penal se houver um casamento entre pessoas que sabem do parentesco, mas se casam omitindo esse fato ou se um deles sabe disso induz outro ao erro, omitindo o parentesco. Caracteriza-se o crime descrito no artigo 236 ou do artigo 237 do Código Penal. Infelizmente, novamente vemos que não é a